Introdução. O Afeganistão sempre foi um país conturbado, tendo todo o início de seus problemas na Guerra Fria, com os Estados Unidos de um lado alinhado ao capitalismo e a URSS do outro lado alinhado ao socialismo. Seguindo os anos, após o término da Guerra Fria, os conflitos do Afeganistão ainda não haviam tido seu fim, tendo agora um governo instável, facilitando para que seus diversos grupos terroristas radicais disputassem pelo poder de controle do país, sendo um deles o Talibã, que sobe ao poder em 1996 e acabando por ser derrubado em 2001, mas isso não o extinguiu, retomando o controle do país em 2021. Como tudo se iniciou? Tudo se iniciou na Guerra Fria, quando o Reino do Afeganistão tinha uma relação próxima com os Estados Unidos e a Europa Ocidental. E então, em 1973, ocorreu um golpe de Estado que transformou o país em uma república mais aliada com a União Soviética. Mas, no entanto, em 1978, esse governo foi se afastando aos poucos dos soviéticos até ser derrubado no mesmo ano por um golpe do Partido Comunista, assim resultando em instabilidade política enorme. Assim, em 1979, os soviéticos invadem com suas tropas o Afeganistão para tentar tomar o controle novamente do país, passando uma década batalhando com guerrilheiros islâmicos radicais, os Mujahedin. Já em 1979, quando a União Soviética finalmente retirou suas tropas do país, o Afeganistão mergulhou de vez em uma guerra civil. E foi dessa forma que alguns daqueles guerrilheiros formaram uma milícia chamada Talibã, que em 1996 dominaram aproximadamente 75% do Afeganistão, criando um governo completamente afundado em uma visão opressiva e radical das leis islâmicas. Os ataques de 11 de setembro, quem organizou foi a Al-Qaeda e seu líder Osama Bin Laden. Só que depois desse atentado, Bin Laden se esconde e se torna o homem mais procurado do mundo. Também é muito importante lembrar que ele era super respeitado no Afeganistão por ter ajudado na luta contra os soviéticos na década de 80. Além de que o Talibã já havia dado suporte e abrigo para muitos integrantes da Al-Qaeda, fazendo com que eles tivessem uma relação próxima. E dessa forma, em 2001, o presidente George W. Bush declara a Guerra do Terror, onde na mira dos Estados Unidos estava o maior número possível de islâmicos radicais que eles eram enxergados como inimigos da América. E assim, os Estados Unidos, juntos com os aliados deles, invadiram o Afeganistão e apartaram o Talibã do poder, logo em seguida ajudando a estabelecer um novo governo que era apoiado pelas potências europeias. Mesmo após remover o Talibã do governo, os Estados Unidos eles não se contentaram. Eles tinham desejo de voltar para casa com um troféu para exibir para o mundo, né? Para a questão de honra. E obviamente esse troféu era o Bin Laden, seja ele vivo ou morto. Isso foi acontecer em 2011, quando eles finalmente mataram ele no Paquistão em uma operação noturna. Inclusive o presidente Barack Obama acompanhou tudo pelos videozinhos, sabe? Tipo, meio ao vivo. E também a morte de Bin Laden, ela teve um grande valor simbólico e importante para os Estados Unidos, que colocou um ponto final na caçada dos envolvidos no ataque de 11 de setembro. Mas algo que a gente não pode esquecer é que o objetivo da Guerra Terror não era só matar Bin Laden e caçar quem estava envolvido com os ataques de 11 de setembro, e sim acabar de vez com o maior grupo de terroristas radicais contra os Estados Unidos. Só que o problema é que ocupar o Afeganistão não fez nada disso. O Talibã perdeu o poder após a invasão americana, mas ele nunca foi extinto. Um exemplo foi que em agosto de 2011 eles mataram 30 soldados americanos depois de derrubar um helicóptero, que inclusive era pela mesma equipe militar que havia assassinado Bin Laden 3 meses antes. Também tinha a questão da revolta da população. O Afeganistão ele continuava a ser um território instável e até mesmo hostil à presença americana. E quanto mais os Estados Unidos interferiam no país, mais a população se revoltava. É como se um estranho chegasse na tua casa e começasse a falar o que tu tem que fazer. Era mais ou menos esse o sentimento da população. E não só isso, como consequência da morte de Bin Laden, e a constante interferência dos Estados Unidos, surgiu o Estado Islâmico K, que era mais um novo grupo radical islâmico. Não demorou muito para os Estados Unidos perceberem que eles estavam numa situação difícil, delicada, um jogo de sinuca sem saída. E foi assim que em 2014 o presidente Barack Obama anunciou que as operações de combate estavam encerradas e que os soldados americanos finalmente iriam poder voltar para casa.
Só que, como a situação no Afeganistão nunca ficava estável o suficiente, isso nunca realmente começava a acontecer. Só que, incrivelmente, no governo de Donald Trump, houve um acordo entre o ZEWA e o Talibã, que vinha sendo costurado desde o governo Obama, mas só foi assinado em 2020, onde os americanos iriam desocupar o Afeganistão e o Talibã iria proibir terrorismo nas regiões que eles ocupavam. Um ponto importante desse acordo é que, enquanto as tropas americanas estivessem deixando o Afeganistão, o Talibã não ia atacar eles pelas costas e também ia tentar conversar com o governo afegão, para o Talibã governar uma parte, o governo afegão governar outra parte do Afeganistão, ou um governo duplo. Iam conversar. O problema é que essas conversações não estavam chegando a lugar nenhum, estavam indo muito mal. Só que Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, ele acreditava que em algum momento eles iam se entender, iam chegar a um acordo. E ele seguiu com esse acordo, e no mês de maio de 2021, os americanos finalmente começaram a deixar o Afeganistão. Logo após 2 minutos, o Talibã assumiu o controle de várias regiões do país e não parou mais. Durante 3 meses, a gente teve de um lado as tropas americanas e os aliados saindo do Afeganistão e do outro o Talibã atacando e assumindo o poder de novos territórios que o governo afegão não conseguia proteger sozinho. Enquanto o governo americano fingia que uma guerra de 20 anos tinha chegado ao fim, em agosto o Talibã cercou a capital Cabul e o exército afegão nem sequer tentou enfrentá-los. O presidente fugiu para os Emirados Árabes. O governo implodiu, fazendo assim que o Talibã voltasse mais uma vez no poder. Na primeira vez, na década de 90, eles conquistaram o país em 2 anos e dessa vez eles só precisaram de 3 meses. O inferno do Talibã. Na religião, pessoas que seguiam outras religiões diferentes da que o Talibã acreditava eram caçadas. Qualquer afegão que criticasse ou questionasse o Talibã era mutilado, chicoteado ou até morto publicamente. A repressão era tanta que até atividades de lazer eram proibidas. Cinema, música, televisão, nada disso existe sob o domínio do Talibã. Gangues paramilitares circulavam nas ruas para atacar homens que mostravam os tornozelos ou usavam qualquer roupa ocidental. Eles também eram obrigados a deixarem a barba crescer. As mulheres eram perseguidas incansavelmente e no primeiro regime elas eram vistas como seres de segunda classe, voltadas só para afazeres domésticos e procriação. Então, elas não podiam estudar e nem trabalhar, não podiam nem sair de casa sem estar acompanhadas junto a um homem da família. Mulheres consideradas adúlteras eram apedrejadas até a morte. Dessa vez que eles votaram, eles anunciaram que o novo governo deles ia ser mais moderno, respeitando os direitos individuais. Só que isso provoca muitas dúvidas, visto que eles também confirmaram que esse novo governo deles ia continuar a ser baseado na visão que eles têm radical da Sharia, lei islâmica, além de confirmarem que o país ia passar longe de ser uma democracia. Eles, inclusive, já mudaram o nome do país para Emirado Islâmico do Afeganistão. Só que, pensando em política internacional, isso pode ser considerado uma das maiores derrotas dos Estados Unidos. Porque, mesmo que o Joe Biden diga o contrário, o princípio era, sim, levar a democracia ocidental para o povo afegão. E, além de dar tudo errado, eles gastaram aproximadamente 2 trilhões de dólares e ocuparam o Afeganistão por 20 anos para devolver o Afeganistão igual para as mesmas pessoas que eles tinham tirado do poder no passado. O prazo limite para as tropas americanas evacuarem do Afeganistão era até dia 31 de agosto. Não só eles, como também seus aliados e a própria população de lá. Após o prazo passar, todos iam ficar presos no Afeganistão. Ninguém ia poder sair. Isso acabou gerando uma preocupação de desespero gigante nas pessoas, fazendo com que muitos fossem para os aeroportos correndo que nem loucos na tentativa de fugir, que resultou em congestionamento, aviões lotados e, inclusive, pessoas se submetendo a agarrar no trem de pouso e asas do avião. Porque as pessoas que ficassem, elas sabiam o que ia aguardar elas no futuro. Elas sabiam o inferno que o Talibã ia fazer no Afeganistão, justamente até por saberem como foi o seu primeiro governo. E esse desespero imenso e medo fez eles se submeterem exatamente a isso, se agarrar nos trens de pouso e asas do avião. E poucos dias depois desse episódio, né, que inclusive vazaram vídeos na internet, muitas pessoas ficaram em choque de ver eles fazerem isso, só que eles não tinham alternativa.
de tamanho medo, desespero. E, enfim, poucos dias depois desse episódio, né, aconteceu um atentado no mesmo aeroporto de Cabul, onde quase 200 pessoas morreram, incluindo 13 soldados americanos. Isso tudo foi causado por homem-bomba, e os responsáveis pelo atentado foi o grupo terrorista Estado Islâmico K, que evidentemente também é contra os Estados Unidos, e o Talibã, por diferenças ideológicas e pela disputa de poder na região. Obviamente, os Estados Unidos não ficaram quietos e responderam executando um ataque com um drone contra eles. Essa ação acabou por matar civis inocentes que não tinham nada a ver com isso. Ou seja, o processo de retirada das pessoas do país ele foi completamente confuso e perigoso. Mas, incrivelmente, os Estados Unidos eles conseguiram evacuar as últimas pessoas do exército deles em 30 de agosto, um dia antes do prazo acabar. Assim, uma guerra que durou 20 anos chegou no fim. O último avião com cidadãos americanos decolou do aeroporto, enquanto os soldados do Talibã comemoravam disparando tiros para o alto. Alguns pontos que devem ser analisados é o G7, que precisa liderar um debate sobre como as nações vão lidar com as milhares de pessoas que conseguiram deixar o país, o Afeganistão. Inclusive, o G7 ele é constituído pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Não só isso, como também como cada país vai se relacionar com o Afeganistão, comandado pelo Talibã. E algo importante de lembrar é que o primeiro governo deles foi uma conduta fora das normas internacionais, uma pária, conhecido só pelo Paquistão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. A ONU no Talibã. Foi afirmado ao Conselho de Segurança da ONU que o Talibã está negando a leva de fundos humanitários e interferindo na entrega de auxílio, assim negando ajuda. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que estabelece uma presença formal da organização no Afeganistão. A resolução detalha o novo mandato da missão política no Afeganistão por um ano. A Mona Juul, embaixadora da Noruega nas Nações Unidas, acrescentou sobre o caso dizendo que o Conselho enviou uma mensagem clara com este novo mandato. A MANUA tem um papel-chave para exercer a promoção da paz e da instabilidade no Afeganistão e no apoio ao povo afegão, que enfrenta desafios e incertezas sem precedentes. Considerações finais. Conclui-se que o mais importante é que, no meio dessa discussão, não apenas países, crenças ou governo, existem pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos, famílias que gostariam apenas de viverem em paz, que são obrigadas a conviver com guerrilheiros e uma violência insana há pelo menos 40 anos. E agora essas pessoas estão sendo obrigadas a viver mais uma vez sobre as leis do Talibã, um grupo extremista religioso que não admite o menor tipo de liberdade e não vê problema nenhum em utilizar violência e mortes para impor a sua visão de mundo.